Olá, meus amores. Nessa segunda parte, sobre isomeria geométrica, a gente vai ver a parte de cadeia fechada. E as cadeias fechadas têm uma grande vantagem. É uma coisa a menos a nos preocupar em relação à cadeia aberta. Ela nunca vai sofrer uma livre rotação. Se você pegar uma folha de papel, né, e tentar torcer ela, né, fazer uma rotação de um dos lados, vai chegar um determinado momento, ou você vai romper essa cadeia, ou você não vai conseguir mais. Então, nenhuma cadeia cíclica, imaginando aqui um plano, né, nenhuma cadeia cíclica ela vai sofrer rotação completa. Então, toda cadeia cíclica já é o primeiro indício que eu poderei ter a ligação, né, sem sofrer rotação, portanto, eu tenho uma isomeria geométrica. Lembre-se que na cadeia aberta eu precisava da dupla para impedir essa livre rotação. Então, eu tinha que ir atrás dessa dupla. Agora não. Se minha cadeia é cíclica, eu já sei, primeiro ponto, que ela não tem livre rotação. Então, vamos à segunda característica, que aí se iguala à cadeia aberta. Eu preciso de ligantes diferentes. E aí continua o mesmo raciocínio. Se você tem ligantes diferentes, né, e você inverte isso na cadeia, e a cadeia não tem livre rotação, você vai apresentar geometrias diferentes. É esse o grande raciocínio. Ligantes diferentes, e eu tenho livre rotação, eu posso ter o que eu quiser. Entretanto, se eu não tenho livre rotação, essa estrutura espacial nunca ficará igual a essa. Por quê? Porque há o impedimento justamente da rotação da minha cadeia. Então, continuamos. A cadeia fechada não tem livre rotação nenhuma. Então, pelo menos, no mínimo, 2 carbonos da minha estrutura, né, do meu ciclo, deverão apresentar ligantes diferentes. Professor, então você está sendo vizinhos, né, vicinais? Não, poderia ter aqui e aqui. Eu poderia ter uma cadeia com 5 carbonos, no carbono 1,3, no carbono 1,2. Certo? Então, o importante é você entender que, como eu não tenho livre rotação, se eu colocar um ligante aqui qualquer, vou chamar aqui de X, e o outro aqui, lógico, tem que ser Y, tem que ser diferente, e eu preciso que um outro carbono qualquer, vamos raciocinar, um outro carbono qualquer também tenha essa diferença. Por quê? Porque se você deixar aqui hidrogênio e hidrogênio, né? Se eu ligantes aqui, digamos aqui, vou colocar aqui rapidinho. Se eu colocar aqui hidrogênio e hidrogênio. Ora, não adianta eu mudar essa posição se esse ligante aqui é tudo igual. Então eu preciso que pelo menos 2 carbonos do ciclo apresentem essa diferença. Então, não tinha para onde ser hidrogênio não, contanto que aqui fosse um outro elemento, né? Serem diferentes. Como eu estou generalizando, vou chamar aqui de X e aqui de Y. É lógico, né, que nessa situação que eu acabei de criar, dá para você visualizar esse lado sendo igual a esse, meu eixo de simetria, então eu vou ter meu isômero cis. Já, se eu chegar e construir X e Y e X, de novo, com um plano, nunca terá uma rotação, não consigo rotacionar esse carbono sem rotacionar o ciclo todo, essa estrutura e essa são isômeras geométricas. Se você tentar fazer a rotação, vai ter que ser a rotação do todo o composto. E se você fizer a rotação de todo o composto, beleza, esse carbono vai bater igual a esse. Mas esse aqui já passa a ser diferente, porque o Y vai para cima e o X vem para baixo. Percebeu, então? A impossibilidade de rotacionar completamente a minha cadeia me dará a característica da isomeria geométrica. Vamos fechar? O que é que eu preciso? Apenas que, no mínimo, em 2 carbonos diferentes, eu tenha ligantes diferentes. Não pode ser no mesmo carbono, aí por lógica, se eu colocar no mesmo carbono e todos os outros forem iguais, eu não vou ter, né, uma diferença geométrica nas minhas estruturas. Então, assim, qual exemplo seria o mais difícil para um aluno visualizar? Em vez de ele dar a estrutura e perguntar, por exemplo, se é cis ou se for trans, ele pode dar a nomenclatura. Aí o aluno diz, e agora, professor? E agora fica tranquilo, amores. Por que vai ficar tranquilo? Porque eu preciso de 2 ligantes, pelo menos, em carbonos diferentes. Olha aqui, eu tenho um cloro no carbono 1, o outro cloro está no carbono 2. É uma cadeia fechada, já satisfaz perfeitamente. Mas, professor, e o outro ligante? É o hidrogênio. Então, vamos embora. Vou construir aqui HCl
Cl, HCl. Do outro lado, vamos lá, HCl, Cl e H. Então, facilmente eu consigo visualizar que esse aqui é meu isômero cis, já esse aqui vai ser meu isômero trans. Facinho? Então, ao visualizar o nome, ó, vamos ver esse aqui, ó. 1 cloro 2 metil. Olha, eu tenho um radical, né, um grupamento no carbono 1, outro grupamento no carbono 2. Estão diferentes. Professor, podia ser 1 e 3? Lógico. No mínimo, 2 em carbonos diferentes. Ciclobutano. Não apresenta livre rotação. Apresentou 2 ligantes, né, em carbonos diferentes. Eu posso construir as minhas estruturas cis e trans. Né? Lembrando que não é, a não ser que o vestibular fosse subjetivo, você que ia propor. Mas o vestibular, ou ele vai me dar o nome e perguntar, apresenta isomeria, fechou? 1 e 2, 1 e 3, já sei que ele apresenta. Segundo, se ele der a estrutura, ele vai ter que dar, lógico, as caracterizações, vai ter que dar as orientações para você. Então, vamos embora. Vou colocar aqui um cloro e vou colocar aqui o CH3. Então, o outro aqui é hidrogênio, o outro é hidrogênio. Do outro lado, vamos fazer o inverso. Vou colocar H e cloro, vou colocar H e vou colocar aqui o CH3. Aí é importante lembrar da aula de isomeria geométrica de cadeia aberta, que esse exemplo, apesar de, vamos abrir aí um parênteses, a maioria dos vestibulares chamarem de cis e trans, neste caso, como esses 2 ligantes não são iguais a esses, a gente poderia dar a nomenclatura oficial, a isomeria geométrica oficial, que é Z e E. Zusammen e entgegen, ou como a gente brincou na primeira aula, tá junto e tá posto. E aí, vamos lá. Nessa aqui eu tenho uma vantagem, né? Os 2 menores, e são menores, porque o hidrogênio já é o menor, estão do mesmo lado. Então, eu já sei, neste caso aqui, que essa estrutura seria uma estrutura cis ou Z. Já essa, eu tenho lados inversos, então essa estrutura aqui seria a minha estrutura trans ou E. Né? Então, vou colocar até, se quiser, aqui do lado, né? Essa aqui seria a Z e essa aqui seria a E. Lembrando que, a nível de vestibular, Enem, e na grande maioria dos vestibulares, ele não vai levar em conta se os ligantes são iguais ou não. Ele vai usar o termo cis e o termo trans. Mas não custa nada compreender a química verdadeira. Esse sim é cis e trans. Esse é Z e E. Né? Porque eu posso, né, fazer uma maneira mais simples. Em vez de usar a química verdadeira, a gente usa cis e trans para tudo. Certo? Bom, a parte de isomeria, caracterização, cadeia aberta e fechada, acredito que não é tão complexa assim. Eu preciso não ter livre rotação, aberta dupla, fechada nunca tem. E preciso que os ligantes sejam diferentes para que eu tenha uma posição de inversão. Claro, eu preciso no mínimo 2, né? Eu não vou inverter um só se o outro lado é tudo igual. Então eu preciso 2 de um lado, 2 de outro, que eu poder inverter e achar diferenças espaciais. Eu acho que não é tão difícil assim, certo? Vamos só fechar essa parte de isomeria geométrica com uma característica importante, que é a parte de propriedade, e aí física, ponto de fusão, solubilidade, estão atreladas, porque a gente sabe que se eu sou solúvel, eu tendo a ser mais polar, estou falando na água, lógico, me perdoe, né? Se eu sou solúvel na água, eu sou mais polar, e se eu for mais polar, eu vou ter maior ponto de fusão, porque as interações serão maiores. Então, sabendo um, automaticamente eu já sei o outro. Então, vamos discutir um pouquinho, e aí, de novo, a importância de você entender a química de verdade, não apenas a decoreba. Por que eu estou falando isso? Porque para você definir a propriedade, se você vai ser mais apolar ou mais polar, eu teria que discutir com vocês todos esses ligantes. Por isso, eu quero que vocês me entendam, que quando você usar o termo cis, se você usar o termo cis, eu já sei que esse X é igual a esse, e esse Y é igual a esse.
Se você usar o termo trans, eu já sei que esse ligante é igual a esse. Ora, e se esse ligante aqui, ó, for igual a esse, se a gente aplicar um vetor dos dois lados, tanto de um lado como do outro, a minha força resultante aqui é nula. Já esse aqui, né, mesmo sendo, digamos, um hidrocarboneto, hidrogênio, eu tenho, ó, um vetor resultante que não vai ser nulo. Então, essa força resultante aqui vai ser um pouco diferente de zero, ou muito. Claro, aí vai depender do tipo de ligante que eu tenho. Por isso que é importante, se você usar o termo cis e trans, eu já sei que esse obrigatoriamente é igual. Já sei que esse obrigatoriamente é igual. Né? Então, eu já sei com certeza que o trans ele vai ter um caráter mais apolar. Se for um Z e um E, aí eu teria que fazer a discussão, porque aqui eu tenho um cloro, eu não tenho, né, um CH3. Então, esse anula esse, mas esse não anula esse. Perceberam? Né, como é importante entender? Né? Todo trans, a força resultante é zero. Todo trans, se for do ponto de vista químico real. Se for do ponto de vista químico, como, por exemplo, como o Enem traz para a gente, ele pode trazer um trans que, na verdade, é um anti-Giegen. E o anti-Giegen não vai ser zero, porque esse ligante não é igual a esse. Ficou claro isso para vocês? Então, o termo cis e trans, se ele for usado de maneira correta, facilitaria, inclusive, as minhas propriedades. Todo trans, corretamente, ligantes iguais de cada lado, ele terá força resultante igual a zero. Mais apolar. Se ele é mais apolar, ele tem menor ponto de fusão em relação ao cis. Agora, se você usar um termo trans, mas esse trans aí for um fajuta, ou seja, for um anti-Giegen, eu não posso dizer que essa força resultante é zero, porque o cloro não anula o metil. Aí você vai dizer, e agora, professor, o que é que eu faço na prova? Em vez de decorar que todo trans é zero, analise. Por que o trans seria zero? Porque você tem ângulo de 120 graus, então um vetor anularia o outro. Se você olha para lá, o trans do vestibular, né, e você percebe que os ligantes não são iguais, totalmente iguais, aí você já diz, poxa, né, ou já sabia, ou sei lá, então lembrei daquela aula do professor. Então, e nesse caso, apesar de ser trans, os ligantes não são iguais, então não vai ser totalmente zero. Então, não posso afirmar que ele é totalmente apolar. Por isso que, né, é interessante e é bom aprender a química, não só as decorebas que às vezes a gente encontra em muitos lugares por aí. Né? Muito, demais. Né? Todo trans é nulo, porque a força resultante é igual a zero. Se for o conceito químico de trans, ok. Ligantes de cada lado igual, mas invertidos. Mas se for um trans, ou seja, o reposto, ele não vai ser igual a zero, porque meus ligantes não serão iguais. Às vezes pode ser um pouquinho mais complexo visualizar uma aula, e assim eu falo com todo o coração, né? Tá? Vocês me conhecem. Muitas vezes é mais complexo você entender a verdadeira química, mas às vezes vai facilitar no entendimento real do que você está estudando, e não ficar apenas decorando, e aí, de repente, a química vai ficar muito mais complexa do que verdadeiramente é. Ok, meus amores? Ó, beijão, certo? Isomeria geométrica. Com essas videoaulas, a gente encerra, né? E continuando o nosso estudo, a gente vai na próxima para a isomeria óptica. E aí a gente encerra esse grupo de isomerias. Muitíssimo importante no vestibular. Eu não posso deixar de enfatizar isso. Importantíssimo, tanto do ponto de vista de assunto isomeria, como de outros, né? Ou em reações, em bioquímica, que vai ser importante, né? Inclusive nessa parte aí de polaridade. Ok? Então, tchau, tchau e até a próxima.